Crônicas, capítulo de número 20. É a continuação do capítulo 19 e a conclusão justamente com a tomada do reino de Amon. E é justamente aqui no capítulo 20 que aconteceu no paralelo lá no livro de Samuel aquela questão, a ocasião do problema que Davi teve com Batseba. Só que aqui simplesmente não aparece. E você sabe por quê? A resposta é porque o livro de Crônicas não é voltada para apresentar os erros, mas sim o lado positivo dos reis e dos personagens de Israel. Capítulo 20, verso 1 diz assim: Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E veio e cercou a Rabá. Rabá é a capital de Amon, era a capital de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Veja, esse período aqui que Davi ficou em Jerusalém foi a ocasião que ele teve o adultério com Batseba. Versículo 2: E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Vamos entender. Veja que do versículo 1 para o 2, simplesmente aparece a guerra acabando, Davi chegando e colocando a coroa, porque era assim que acontecia. O rei vencido tinha sua coroa tomada, e essa coroa se colocava na cabeça do rei que vencia. Isso aqui é uma tipologia direto do milênio. Direto do milênio, porque como Cristo, Jesus Cristo, vai reinar no milênio sobre todo o sistema, não somente Israel, aqui está mostrando a dominação de Davi sobre esses reinos e automaticamente possuindo suas coroas, que era o ornamento principal de um rei. Verso 3: Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra, a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machado. Isso aqui é o que Davi fazia sempre, né? Ele sempre aniquilava as divindades das nações. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Essa questão de destruição, e você pode pensar que é uma coisa simples, né? Quando fala que o povo levou, né? Serrou, com serra, cortou com talhadeiras, e você vai entender que com machados, ele fez simplesmente o que? Uma destruição. Essa destruição aqui era a referência aos deuses que eles acreditavam, eles criam. Então isso aqui também simboliza Jesus no milênio, que vai aniquilar todo tipo de idolatria, todo tipo de culto ou foco direcionado àquilo que não é de Deus. E depois disso aconteceu o quê? Levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa. Sempre que fala filho de Rafa, são filhos dos gigantes, homens de grande estatura. E os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o Geteu. Não confunda o Geteu com Golias de Gate, hein? Esse é outro Golias. Cuja arte da lança era como o eixo do tecelão. É aquela lança que parece a foice da morte. E tornou a haver guerra em Gate, que também é região da Filístia. E havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. É um ser monstruoso. E também era da raça de Rafa. Rafa, já falei, dos refaíns, dos gigantes. Injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Você percebe isso claramente? Davi começou a sua história em Israel matando um gigante que era filisteu. E você vê dentro da história de Israel vários gigantes que foram confrontados por Davi e seus homens, que também caíram pela presença de Deus no meio desses homens. Aí é que entra a questão.
Esses gigantes eram homens de grande estatura, de grande força, descendentes dos nefilins, e nós sabemos que os nefilins eram uma geração híbrida, uma geração mista. Esses elementos não eram normais, não eram comuns, mas você percebe que os homens de Davi, e inclusive o próprio Davi, quando tinha confronto com eles, sempre prevaleciam. Qual era o segredo deles? Era justamente a presença de Deus no meio do povo que seguia Davi, assim como com o próprio Davi. Então é essa questão que nós devemos assimilar no livro de Crônicas. Sempre a ênfase maior é a presença de Deus, que causa a vitória, as conquistas e etc. Tudo acontece dessa forma na vida de Davi e dos reis também, que nós veremos a seguir nas próximas passagens. Mas este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 20.